Diferença de alíquota. Primeira coisa que nós temos que entender é quando ocorre a diferença de alíquota. Então, vamos ao nosso trabalho. Diferença de alíquota. Essa diferença de alíquota, gente, vou tirar aqui para vocês. Acontece no seguinte: quando a operação for interestadual, tá? Ou seja, quando a operação for entre estados. Mas não é somente quando a operação for entre estados. Você tem que observar a destinação do produto. Esse produto, ele está sendo destinado para quê? Quem está comprando lá do outro estado, está comprando esse produto com qual objetivo? Bem, está comprando esse produto para utilizar como uso e consumo, ou ativo imobilizado, ou seja, como consumidor final. Então, nós vamos falar de diferença de alíquota quando a operação for interestadual e quando esse produto for destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado, ou seja, quem está comprando é o consumidor final. A alíquota interestadual, aqui nós exemplificamos 12%, mas nós sabemos que essa alíquota aqui pode ser o que, gente? 12% ou 7%. Aí tem outro detalhe, a alíquota interna do produto, aqui no estado de Minas Gerais, a alíquota geral, tá, gente? Essa geral é 18%, mas eu tenho a alíquota que é 12%, tem a alíquota que é 7%, tem a alíquota que é 25%, tem a alíquota que é 30%. Então, aqui exemplificando, a alíquota interestadual 12% ou 7%, a interna 18%. Neste caso, a alíquota interna, que nós estamos olhando do estado de destino, é maior do que a alíquota interestadual. Então, quando você faz uma aquisição de fora do estado, uma operação interestadual, está destinando para uso e consumo o ativo imobilizado, você tem mais um detalhe, essa alíquota interna é maior do que a interestadual, você vai falar em diferença de alíquota. E com outro detalhe também, você tem, no caso, uma na origem, um contribuinte, ou seja, quem está lá no outro estado é um contribuinte do ICMS e quem está comprando em Minas Gerais também é um contribuinte do ICMS, tá? Então, nós estamos falando aqui de uma diferença de alíquota, gente, na entrada, quando você está adquirindo um produto de fora do estado. Aí nós temos um outro detalhe aqui, base de cálculo. O IPI integra a base de cálculo do ICMS. O IPI integra a base de cálculo do ICMS por uma lógica. Quando o bem é destinado a uso e consumo ou ativo imobilizado, ou seja, como consumidor final, a regra no IPI integrar a base de cálculo do ICMS, então vai aplicar essa regra aqui na diferença de alíquota. Aplicação. Quem que vai utilizar, quanto vai acontecer a diferença de alíquota? Para as empresas no regime de débito e crédito e para as empresas também do Simples Nacional, elas pagam diferença de alíquota. Aí vem para nós aqui mais informação. A base de cálculo da diferença de alíquota de acordo com o estado de destino. Toda vez que você estiver falando de uma operação interestadual, ou seja, entre estados, você tem que sempre estar com o seu olhar para a região de destino. Neste caso, o seu olhar para a região de destino, exemplificamos aqui que é Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, gente, de acordo com a orientação SUTRI número 2 de 2016, a nossa base é dupla. Responsável pelo recolhimento. Aqui, gente, o responsável pelo recolhimento no caso, tá? É o contribuinte, vou tirar aqui para vocês, é o contribuinte destino, tá? Então, aqui nós estamos falando que o responsável é o contribuinte destino, tá? Então, no caso, você está falando da relação entre dois contribuintes, sendo que o contribuinte responsável é o contribuinte destino. Quem está comprando é o responsável. A base legal é a orientação SUTRI número 2 de 2016. Perfeito? Aí vamos aqui. Vamos para um exemplo. Exemplo de diferença de alíquota, aí vocês podem colocar aqui, ó, entrada.
E quando nós estamos fazendo aquisição fora do estado. Então, o que vai acontecer aqui conosco? A empresa Tempo Comercial de Minas Gerais adquiriu bens da empresa Paulistana Indústria e Comércio S.A. A destinação do produto será para uso e consumo. Então, se a operação interestadual, se eu estou adquirindo um produto que é para uso e consumo, logo eu vou falar em diferença de alíquota. Com outro detalhe, a minha alíquota interestadual é 12% e a minha alíquota interna 18%. Então, a alíquota interna é maior do que a alíquota interestadual. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular o IPI. Porque, como nós falamos, como se trata de uma venda para consumidor final, o IPI integra a base de cálculo do ICMS, ok? Aí, galerinha, o que nós temos mais aqui? IPI integra, então vamos calcular o IPI. 50 mil, lembrando que na base de cálculo, olha lá, vamos recordar isso aqui, ó, não é deduzido, não é deduzido da base de cálculo, viu, gente, que não é deduzido, da base de cálculo do IPI não é deduzido o desconto incondicional. Somamos as despesas acessórias, a base ficou 50.050. Neste exemplo, falamos que a alíquota do IPI é 10%, mas nós sabemos que para descobrir a alíquota do IPI, temos que ir lá na TIP e com o NCM do produto. O nosso IPI, então, é 5.005. O que irá acontecer? 50 mil, a base de cálculo do ICMS. Aqui na base de cálculo do ICMS, eu posso fazer a dedução do desconto incondicional. Eu tenho que colocar o IPI aqui pelo aquele fato que eu falei com vocês. Porque como o produto é destinado ao consumidor final, porque o produto uso e consumo, que são bens de pequeno valor, o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Na base de cálculo do ICMS, ainda temos R$ 50 referente a o que, gente? Despesas acessórias, outras despesas acessórias. Então, a nossa base de cálculo do ICMS é 50.055 vezes 12%, que é a alíquota interestadual, 6.006,60. Em relação ao valor total da nota fiscal, lembra, nós temos um contribuinte na origem, temos outro contribuinte no destino. Então, responsável por recolher a diferença de alíquota é o contribuinte de Minas Gerais. Ele não vai fazer o destaque aqui na nota fiscal. Ele simplesmente vai colocar aqui o valor. Quem emitiu a nota vai colocar o valor total da nota, vai destacar ICMS, vai destacar IPI. E quem vai fazer esse recolhimento é o contribuinte de Minas Gerais. Então, vem aqui. Lá na nota fiscal, valor total da nota fiscal, nós vamos colocar o valor dos produtos, menos o desconto, subtrai o desconto, mais o IPI, mais outras despesas acessórias. Então, o total deu 50.055. Aqui também dá para reforçar aquele conceito de imposto por dentro e imposto por fora. Vocês observaram que o valor do ICMS não é somado aqui no valor total da nota fiscal. Primeira coisa que nós fizemos foi apurar, então, o IPI, valor do IPI, valor do ICMS. Agora, com posse, né, dessa documentação, dessa nota fiscal, nós vamos fazer o cálculo da diferença de alíquota, levando em consideração que Minas Gerais é base dupla. Então, vamos lá. Então, levando em consideração. Bem, quando nós apuramos, né, gente, lá o valor relacionado, referente, né, que o valor que nós apuramos o valor referente, no caso, o ICMS, 6.006,60. Ele vai fazer o seguinte, a diferença de alíquota com base dupla, ele quer expurgar o efeito do ICMS naquela base de cálculo. A base de cálculo dele é 50.055, só que ele fala assim, olha, desses 50.055, 6.006,60
é do ICMS. Então, ele vai retirar esse, tá, gente? Esse valor de 6.006,60, vai tirar o efeito, vai expurgar o efeito ICMS. Então, efetivamente, a base dele aí seria 44.048,40. Assim, ele vai olhar o destino, como que funciona. Olha, de 100% da base, 18 é referente à alíquota do ICMS. Então, a base é 82. Então, só vamos pensar uma coisa aqui. O governo mineiro falou assim, eu estou perdendo da forma que está sendo calculado. Por quê? Quem está emitindo para mim de fora do estado leva em consideração uma alíquota de 12, mas a minha alíquota interna desse produto é 18. Então, eu preciso que essas bases se tornem equivalentes. Então, como que elas vão tornar equivalente? Fazendo dessa forma, expurgando o efeito do ICMS, ok? E ali do outro lado também você vai expurgar o efeito do ICMS, só que na origem e no destino. Vocês vão fazer isso, transformar isso em equivalente. Ele vai falar assim, ó, 44,08,40 corresponde a 80%. Porém, a base que ele vai tributar para a diferença de alíquota é 100%. Então, é só jogar na regrinha de 3. Jogando na regrinha de 3, como que vai ficar? Vocês pegaram aqui 44, esse valor que nós achamos ali, 44.048,40. Isso é igual a quanto, galerinha? 82. Mas ele quer 82, ele já sabe porque ele trouxe as duas bases equivalentes. Ele quer saber o seguinte, não quero saber o que é 82 aqui, não. Eu quero saber o que é 100%. Então, você vai fazer regrinha de 3. 44.048,40 vezes 100, 82 vezes x. Quando você for calcular o valor de x, você vai encontrar 53.717,56, ok? Encontrou esse valor? Isso aqui é a base dupla. Presta atenção aqui, gente. Essa base aqui, ó, deixa eu só pegar aqui. Tá aqui. Pronto. Essa base aqui, de 53.717,56, é maior do que 50.055, porque ele tornou as duas bases em equivalente. A minha alíquota é maior, então eu tenho que colocar essa base equivalente. E quando ele fez isso, ele vai multiplicar a base que ele achou que é a dupla, pela alíquota de 18, que é de Minas Gerais, vai dar 9.669,16 e vai pegar o valor de 50.055 vezes 12%, que já estava calculado anteriormente, deu 6.006,60. A diferença, este menos este daqui. Deixa eu até colocar aqui, ó. Nós vamos encontrar o valor de 3.000, né? No caso, 3.000. Tá? Nós vamos encontrar o valor de 3.662,56. Então, essa é a nossa diferença de alíquota. E por Minas Gerais determinar que a instrução para o cálculo é a instrução SUTRE, né? Na verdade, a orientação SUTRE número 2 de 2016, nós temos que levar esse cálculo aqui em consideração. Eu vou colocar mais aqui, tá? Aqui colocando. Coloco 0, 0. Ok. E aqui a diferença de... galerinha, nós comentamos até também no curso de ontem, porque se aplica ao Simples Nacional, nós comentamos o seguinte. Olha aqui. Nós comentamos que, neste caso aqui, vocês podem aplicar também um percentual, que o pessoal falou que acho que até, eu vou conferir aqui, ó. 3, só um minutinho. 7,317, né? Se a gente pegar 0, 5.055, 50.000, 0,55. Se nós pegarmos aqui e multiplicar por 7,317,
50.055 vezes 7.317, deve ter alguns centavos, dá 3.662,52. Aí vai arredondar. Eu não sugiro que vocês façam dessa maneira, porque a gente tem que lembrar que o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Imagina que quem emitiu a nota para vocês emitiu errado, não integrou o IPI na base de cálculo do ICMS, e daí você vai fazer errado. Você vai continuar fazendo um recolhimento que a menor. Então, eu sugiro que realmente vocês não façam dessa maneira, verificam todo o cálculo. Vocês podem também fazer isso, gente, colocando, no caso aí, numa planilha do Excel. Ontem teve até uma pergunta, eu não sei se hoje está aqui a pessoa que me perguntou, não me lembro o nome, mas uma pergunta que me fizeram, como que a gente chega nesse 7,317, né? Eu até olhei aqui, ó. Para fazer 7.317.071, para fazer a prova. Deixa eu explicar para vocês aqui como que chega. Que ontem eu não lembrei, gente, efetivamente. Mas hoje, graças a Deus, né, eu já lembrei. Então, nós vamos fazer aqui. Vou copiar para vocês e nós vamos fazer o cálculo, tá? Então, aqui vocês vão guardar que para tirarmos a prova, onde a alíquota interestadual é 12 e a alíquota interna é 18, o percentual que nós iremos utilizar aplicando, pegamos a diferença de alíquota, dividimos pela base de cálculo que foi utilizada lá pelo estado de origem, multiplicamos por 12%, aqui nós vamos multiplicar por 100, para que se torne percentual, vamos achar 7,317,071. Aqui aplicamos 50,055 vezes 7,317,071%, é igual a 3.662,56. Fechou certinho. Outro detalhe também que vocês precisam de atentar. Antes, a nossa diferença de alíquota era assim. 18 menos 12, 6. Você aplicava 6% direto. Vocês perceberam que aumentou. De 6 foi para 7,317,071%, tá? Nós tivemos uma majoração aí com essa base dupla, tá? Então, vamos... Aqui, galerinha, o que nós mudamos aqui foi apenas a alíquota interestadual, colocamos 4% como um produto importado, né, que ele tem um conteúdo de importação acima de 40%. Então, ele vai utilizar a alíquota de 4%. Neste caso, repetimos o mesmo raciocínio. Calculamos primeiro o IPI, porque nós precisamos do IPI na base de cálculo do ICMS normal, uma vez que esse produto, como é aquisição de mercadoria destinada ao ativo imobilizado, ele está sendo destinado ao consumidor final. Então, pegamos 50 mil, que é o valor do produto, deduzimos o valor do desconto incondicional, acrescentamos o valor do IPI que nós achamos aqui e somamos mais, né? No caso aqui, o que nós temos a mais aqui? Nós temos a alíquota, né, gente? No caso do... Aqui, ó, mais outras despesas acessórias que é R$50. Aplicamos sobre a base de cálculo do ICMS, que é 50.055, 4%, que é a alíquota do produto importado. Deu 2.022,20. O valor total da nota não vai modificar. Pegamos o valor total do produto, menos o desconto incondicional, mais o valor do IPI que é imposto por fora e mais outras despesas acessórias. O valor total da nota fiscal, 50.055. Para calcularmos a diferença de alíquota, pegamos a base de cálculo do ICMS que nós utilizamos para aplicar a alíquota de 4%. Retiramos o valor do ICMS porque esse ICMS é o imposto por dentro. Então, eu vou tirar o efeito dele para fazer a equivalência das bases, da base que é da origem, né, lá de São Paulo, e a base do destino, que é de Minas Gerais. Lembrando que a alíquota da origem será 12%, né, porque vai tratar da alíquota interestadual, e a alíquota interna no destino, que é Minas Gerais, 18%. Pegamos, então, expurgamos o efeito do ICMS, dá 48.052. Isso equivale a 82%.
mas nós queremos achar 100%. Achamos 100%, que é igual a 53.717,56, que é a base dupla. Daí, na verdade, gente, o valor aqui, eu vou corrigir, é 58, mudei aquela hora, 58.698 centavos. Sobre esse valor, nós aplicamos, no caso aqui, deixa eu só tirar isso aqui, menos o outro, deu 8.545,98. Deu um valor muito maior do que efetivamente tinha dado aquele de 12 para 18. Vamos tirar a prova. Como eu falei com vocês, aquele percentual de 7,317 alguma coisa, ele é para quando é 12 é interestadual e 18 é interna. 4 e 18 agora a prova é diferente, o percentual é diferente. Para acharmos o percentual, nós pegamos o valor, no caso aqui da diferença, dividimos pela base simples, né, aquela base que a gente usava anteriormente, multiplicamos por 100, achamos o percentual de 17,07318%. Pegamos a base que nós temos, que é aquela lá de São Paulo, multiplicamos por 17,07318%, é igual a 8.545,98. Perfeito? Então, aqui é a nossa diferença de alíquota.